Olá, olá, boa noite a todos, a todas. Eu, professor Sérgio Salomão Checaira, os alunos da pós Luiz Barbieri e Júlia de Moraes Almeida, estamos aqui como organizadores do livro Criminologia e Estudos em Homenagem ao professor Alvino Augusto de Sá. Estamos aqui para iniciar a nossa live, o nosso lançamento remoto, o nosso lançamento online deste livro, que é uma obra realmente fabulosa, não é porque eu sou um dos organizadores, é verdadeiramente uma obra de estofo, de fôlego, e eu os convido, quem ainda não tem esse livro, a que comprem esse livro. Esse livro foi editado pela editora De Plácido, que é uma editora que tem nos apoiado há muito tempo em outras empreitadas acadêmicas, em outros livros que representam a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o IBCCRIM, ou mesmo o ajuntamento de acadêmicos e estudiosos na investigação de determinados temas. Mas, neste momento, eu queria agradecer imensamente ao Plácido por todo o cuidado que teve na editoração desse nosso livro. É verdadeiramente um dos livros, assim, eu digo, mais bem editados, com a capa bonita, com o corpo bem estruturado. É um livro que o conteúdo é convidativo, de tal sorte que aquela merecida homenagem ao professor Alvino, nosso querido mestre, que faleceu em 17 de junho passado. Portanto, nós estamos há quase um ano do falecimento do professor Alvino. Eu queria explicar para vocês que nos acompanham como vai ser o procedimento aqui. Eu, inicialmente, vou passar a palavra para o Luigi. O Luigi vai falar sobre alguns artigos do livro. Depois eu vou passar a palavra para a Júlia, que vai falar sobre outros artigos do livro. Nós fizemos uma divisão. E eu, que convivi mais com o professor Alvino, uma convivência acadêmica de mais de 20 anos, eu vou, ao fim destas duas falas, falar alguma coisa sobre a vida do Alvino, sobre como era o Alvino, quem era o Alvino, né? Por que ele era um criminólogo importante. Ao final dessas três falas, e a ideia é que a gente tenha mais ou menos uns 15 minutos cada um falando, nós vamos abrir a nossa live para as perguntas. Então, por favor, não façam perguntas agora, aguardem para a gente ter a conclusão dessa primeira fala dos três organizadores, e ao fim desta fala nós vamos abrir a palavra para as pessoas. Além de agradecer a editora De Plácido pelo trabalho brilhante, por um trabalho que é verdadeiramente instigante para nós todos que trabalhamos com a vida acadêmica, eu queria fazer um agradecimento simbólico ao Alvino, e o faço na pessoa da sua companheira de toda a vida, a Cleia de Sá. A Cleia é uma pessoa maravilhosa, e espero que ela esteja nos ouvindo, espero que os três filhos do professor Alvino estejam nos acompanhando, mas eu queria falar em nome da Cleia. A Cleia foi uma companheira de toda a vida, o Alvino não conseguia se distanciar da Cleia por um único minuto, ele estava sempre conectado com a Cleia, e isso fez com que o Alvino tivesse uma família maravilhosa. Cleia, eu queria, desde logo no início, aqui, antes de falar da vida do seu marido, eu queria te agradecer por tudo que você fez por ele, pela tua família e, indiretamente, por toda a vida acadêmica do Alvino, porque o Alvino não teria conseguido fazer tudo o que fez se não fosse por você. Então, eu queria, desde logo, agradecer a Cleia. A Cleia já recebeu o livro dela, o exemplar dela, né? Eu enviei a Cleia, e vamos começar falando um pouquinho, então, do livro. Vou passar, como eu combinei, a palavra ao Luigi, depois à Júlia, e, por fim, eu mesmo retomo a palavra para a gente abrir para terceiros. Luigi, você começa. Beleza. Obrigado, professor. Bom, primeiro, é uma honra para mim estar aqui, primeiro, ter participado da organização desse livro e também estar aqui hoje, né, falando sobre o professor Alvino.
Eu acho que uma coisa comum para quem... Olhem o merchan ali, por favor, a capa do livro. Ficou muito bonita. Eu acho que essa capa de livro mostra muito para a gente quem era o professor Albino, né? Essa pessoa aqui dando risada, contando piada, encostadinha ali. Ele é uma figura que marcou todo mundo que esteve presente aí para o próximo dele, né, principalmente. Eu falo na minha experiência pessoal porque eu cheguei em São Paulo sem conhecer quase ninguém e eu costumo dizer que eu fui adotado pelo meu pai acadêmico, que é o professor Checari, e meu tio virou o professor Albino, né? Foram os dois padrinhos que eu tive. E é bem tio mesmo, aquele que falava besteira, contava piada. Não que o pai não fale também, mas o tio ele era muito essa pessoa alegre, que estava sempre trazendo as coisas aí pra gente. E o professor Albino, ele tinha um jeito de, no dia a dia, com essas piadas, ele passar pra gente aquilo que ele acreditava, inclusive academicamente falando. Então, antes de vir para São Paulo, de vir para a USP, eu ouvi algumas críticas àquilo que o professor Albino escrevia, falava, mas só depois de parar, conversar com ele, entender aquilo que ele era, aquilo que ele passava para os orientandos dele, você se fascina, né, com esse mundo a partir do momento que você exerce aquilo que o professor Albino sempre prezou, sempre falou para a gente que era o diálogo, e começa a entender realmente aquilo que ele queria dizer. Eu não vou entrar em termos técnicos profundos, em nada, porque não faz sentido, até porque a gente sabe que tem muita gente aqui assistindo em homenagem à pessoa que era o professor Albino, que quer conhecer o trabalho dele. A gente sabe que tem pessoas que não são do direito, da psicologia aqui vendo. Eu acho que esse momento é mais para a gente celebrar aquilo que ele faz, e isso está muito explícito aqui nos artigos do professor. Antes assim, de adentrar em alguns artigos que eu vou falar, só queria deixar claro que esse livro, para mim, ele não é somente aquilo que o professor Albino fez durante a vida, uma explicação daquilo que ele, da teoria dele e tudo mais. Eu acho que esse livro é muito mais, ele acaba sendo o reflexo daquilo que o professor Albino fez com cada um de nós e como a gente vai perpetuando isso que ficou aqui. Certamente tem artigos que, para quem quiser conhecer a criminologia clínica, esse modelo de terceira geração, que é o que eu vou falar aqui, é um manual perfeito, porque você tem tantas pessoas que explicam a teoria do professor Albino em vários artigos, com uma qualidade absurda, você tem artigos, como o meu próprio artigo, que falam de uma aplicação prática daquilo que o professor Albino falava, e principalmente algo que o professor Albino, junto com o professor Checari, sempre defenderam, e eu também defendo hoje, que a criminologia se faz na prática. Não existe criminologia sem ir para a rua, sem fazer pesquisa empírica, sem conhecer aquela pessoa que é o criminoso, no fim das contas. Você aprende, inclusive, que o criminoso não é um criminoso. Né? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer do professor Albino. Ele sempre, quando você conhece ele sempre fala do Geduc, enfim, tem um textinho básico do Geduc que ele manda a gente ler, que ele fala que o conceito de nós que ele gostava de abordar, ele é muito mais... A palavra para dizer nós, né, é muito melhor no espanhol, que ele fala nós outros, que quer dizer nós e os outros, né, é um conjunto de todos, de todo. E eu acho que essa palavra, nós outros, é uma definição perfeita daquilo que o professor Albino acreditava e passava para a gente no cotidiano, na teoria dele. O que é a teoria do professor Albino em linhas gerais? O professor Albino, ele defende aquilo que se chama de um modelo de criminologia clínica de terceira geração, que é um modelo de inclusão social. Em linhas gerais, a gente pode dizer, a criminologia assim, existiu antes, uma criminologia que era etiológica. O que isso quer dizer, essa palavra? Você buscava encontrar no indivíduo a causa do crime. Ou seja, a gente pensar aqueles movimentos, medir cabeça, medir nariz, genes, enfim, uma tendência que vem retomando hoje, você vai encontrar a causa do crime no próprio indivíduo. Isso era a criminologia etiológica. Depois a gente vai para um segundo paradigma, que é um paradigma da reação social. Então a gente abandona essa leitura de que o crime está na própria pessoa que cometeu ele, para entender que existe sim todo um processo social, existe um processo de construção do que é o crime, existem instituições que criminalizam essas pessoas. Então, a figura do criminoso é uma figura construída.
socialmente. Porque o professor Alvino enfrentou, por muito tempo, vamos dizer assim, um preconceito mesmo com relação à teoria dele. Porque o professor Alvino ele traz, nessa perspectiva dele, de uma criminologia clínica de terceira geração, a ideia de que o criminoso ele é um ator situado. Então, a gente, ao invés de falar em criminoso, a gente não vai falar ao criminoso, a gente costuma atribuir a palavra autor, mas no caso do professor Alvino, ele passa a ser um autor social, um ator social. Ele é um indivíduo, assim como nós, que talvez não criminosos, talvez criminosos, que ele está atuando dentro de uma esfera de inter-relações. O que isso quer dizer? E por que o professor Alvino enfrentou algumas pessoas não gostavam da teoria do professor Alvino, e eu acredito sinceramente que é por não pararem para ler aquilo que ele dizia, que torna muito claro. Isso fica muito mais claro nos artigos que nós temos aqui no livro hoje. Porque essa característica de você olhar para o indivíduo aprisionado, para o indivíduo criminoso, ficou muito associado a esse primeiro paradigma que a gente falou, da criminologia etiológica, da criminologia do crime estar contido no indivíduo. A própria ideia de você fazer um exame psicológico, psiquiátrico sobre o indivíduo que está encarcerado, sobre o indivíduo criminoso de uma forma geral, ela vem muito relacionada a essa ideia de querer achar na pessoa a própria causa do crime. E por isso, e até mesmo por ser um psicólogo falando no mundo do direito, o professor Alvino, ele sempre teve aqueles que não gostavam daquilo que ele falava. Mas o que ele diz, no fim das contas, é muito diferente. O que o professor Alvino ele quer dizer é que a gente não pode descartar que existem respostas individuais, respostas que determinadas pessoas vão dar às adversidades. E o que o professor Alvino falava justamente era, vamos compreender como isso se dá. Vamos compreender por que determinada pessoa reagiu, a resposta dessa pessoa foi assim dentro de determinado contexto. Ou seja, você vai considerar não só a perspectiva histórica individual, não só aquela perspectiva social, como geral, você considerar essa estrutura e também a perspectiva individual, a história individual daquela pessoa que comete um crime. Ou seja, o professor Alvino, ele lembra a gente, no fim das contas, aquilo que é mais importante, que é tratar o indivíduo criminoso como um humano. Esse é um dos pontos principais daquilo que o professor Alvino sempre nos ensinou. Tudo isso que eu falei está muito claro nesses artigos que a gente tem aqui no livro. Eu destaco aqui, por exemplo, o artigo da Thalita Tosi, junto com o Douglas Maranhão, da Ana Gabriela Braga, da Andresa Loli, que publicou, inclusive, uma dissertação dela aqui pela editora de Plástico também, assim como a Natália Sanzovo, Vivian Calderoni, todos esses artigos deles acabam por explicar para a gente o que é esse paradigma de terceira geração. Porque, além nesse sentido de falar para vocês que o indivíduo ele deve ser compreendido como um ator social, uma pessoa que vai escolher, vai reagir de determinada forma diante de determinada estrutura. É você passar a olhar para esse indivíduo naquele meio social. Mas, além disso, como a gente fala em criminologia clínica, o modelo de terceira geração, a gente fala o modelo de inclusão social. E por que inclusão social? A gente costuma falar em ressocialização, a gente ouve muito falar em ressocialização, como função do direito penal a ressocialização. E um dos principais, inclusive era uma crítica feita, aquilo que eventualmente um psicólogo podia falar, de ressocializar as pessoas, querer ressocializar, no sentido de reeducar. Você vai pegar aquela pessoa que está no cárcere e vai reeducar ela. Quando, na verdade, o professor Alvino falava uma coisa muito diferente. Ele falava que você iria reinserir essa pessoa socialmente, você ia reintegrar essa pessoa. Essa pessoa nunca deixa de ser parte da sociedade, o que a gente faz é afastar ela. Então a gente precisa ter mecanismos para compreender quem é essa pessoa, para que ela compreenda quem nós somos e para que então ela seja reinserida. É um processo que não é simplesmente alguém indo, ensinando, reeducando, moldando aquela pessoa. A gente pode até pensar num modo Foucaultiano, de pensar, torcer a pessoa até que ela se torne aquilo que você queira, para que ela se encaixe naquele molde. É muito além disso. Essa pessoa, esse indivíduo que está no cárcere, ele passa a se autodeterminar, se autovalorizar, e aí sim, por meio de um processo dialógico, que é o que o professor sempre defendeu, essa pessoa vai, enfim, se reinserir na sociedade. Acho que muito também sobre isso da reinserção social, vocês podem encontrar também, falando nesse livro, dessa perspectiva, pelo tempo, óbvio, eu não posso me prolongar muito,
mas vocês vão ver ali, por exemplo, no artigo da Natália Sanzovo, que também trouxe aí o livro publicado aqui pela editora de Plácido, com base naquilo que o professor Alvino nos ensinou. E um dos principais pontos para mim é que, com base nisso, o professor Alvino, junto do professor Checaira, criaram na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, o GEDUC, que hoje é um projeto que se estende pelo território nacional. Nós temos, por exemplo, Maringá, Belém. É um projeto que se chama Grupo de Diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade. O professor Checaira vai falar mais para a gente sobre o GEDUC daqui a pouco. Mas o livro traz muitas experiências das pessoas que lidam com o GEDUC, que estão no dia a dia indo para o cárcere. Se a ideia é diálogo, o que o professor Alvino sempre pregou é que nós, indo para o cárcere, não sejamos aquelas pessoas que vão ter a ensinar as pessoas que estão encarceradas alguma coisa. No fim das contas, a gente acaba mais aprendendo do que ensinando. Mas como funciona isso? Em linhas gerais, só para que vocês compreendam, isso está muito bem colocado ali nos artigos que a gente tem aí da Daniela Postoyev, da Lígia, da Isabela, da Maria Isabel Ramud, da Mônica Soligueto, da Vivian Calderoni também falando com um projeto desses voltados ao cárcere, aos carcereiros, né, no fim dos contos. A gente acaba tendo, por meio do GEDUC, que é um projeto no qual nós juntamos pessoas da comunidade, da universidade, vamos para o cárcere. No cárcere a gente complementa esse grupo, porque o grupo, segundo essa visão, ele não é aqueles que estão indo da comunidade para dentro do cárcere. O grupo é composto por todos. Então, dentro desse grupo, por meio de um diálogo totalmente horizontal, sem ter alguma pessoa acima das outras, se estabelece essa dinâmica, essa inter-relação, fazendo com que aqueles que estão encarcerados compreendam o nosso lado e que nós, aqui do lado de fora, também compreendamos aquele lado. Isso era uma coisa mágica. O GEDUC tem um efeito incrível sobre todas as pessoas que participam dele. Recomendo que, assim que passar a pandemia, todos participem, mas, por enquanto, procurem no livro esses artigos que eu mencionei, que falam justamente sobre isso, sobre o que é essa experiência, porque fatos a gente acaba vendo, compreendendo a coisa de outra forma. Você passa a compreender o criminoso, você passa a entender o criminoso, você passa a se entender melhor ali dentro. Eu duvido que alguém que esteja aqui assistindo a gente não pense quando a gente fala criminoso, e eu fiz questão, mesmo do professor Alvino não gostando de falar criminoso, eu fiz questão de falar criminoso. Eu duvido que quando eu fale criminoso, que vocês não formem na cabeça de vocês uma imagem de uma pessoa já. Quando eu falo criminoso, você tem uma construção social sobre quem é o criminoso, sobre quem é essa pessoa, essa imagem, essa figura construída socialmente. Quando você vai para o cárcere, por meio do GEDUC, quando você aplica aquilo que o professor Alvino defendia, você passa a ver que você não tem mais essa construção de um criminoso da forma como era anteriormente. Você passa a ver aquela pessoa lá como uma pessoa qualquer, que podia ser você, que simplesmente tomou uma escolha errada. E essa escolha, inclusive valorizando essas pessoas, ela é uma escolha que muitas vezes é racional mesmo. O professor Alvino costumava falar, eu recomendo que vejam a fala dele naquele documentário chamado Sem Pena. O professor Alvino costumava falar que muitas vezes nós temos a ideia que o criminoso ele é uma pessoa que a estrutura fez com que ele fosse para lá. Mas não, existe sim o lado individual. Se você vai no cárcere e conversa com essas pessoas, eles todos vão falar, não, eu fiz porque eu quis. Mas é você compreender por que essa pessoa quis agir daquela forma, por que foi essa a reação daquela pessoa diante de um determinado contexto social, diante da história dessa pessoa. Por fim, só para não me prolongar muito aqui diante do tempo, eu sei que estou falando rápido, qualquer coisa eu respondo depois em perguntas. Há no livro ainda alguns artigos que eu gostaria de mencionar, só que falam sobre essa utilização das teorias do professor Alvino, como a gente pode dar uma nova forma, uma nova lente para a gente ver o mundo. Tem exemplos, a gente tem um artigo do Thiago Colnago falando justamente sobre as dificuldades do processo de reinserção social daqueles envolvidos com o tráfico de drogas e, enfim, como a falta de utilização das técnicas da criminologia clínica acabam dificultando esse processo. Tem um artigo do Bruno Chinizo que fala também sobre como o professor Alvino tratou das facções criminosas, olhando por meio da psicologia de massas,
diferenciando o que eram as facções criminosas das organizações criminosas, porque a gente tem essa visão de máfia italiana, como o Bruno menciona, mas não é isso. As facções criminosas nossas são muito particulares, o professor Alvino tem todo um olhar, e o Bruno, principalmente, um olhar construído junto com o professor Alvino nesse sentido. Tem um artigo lindo da Jéssica Pascoal com o Lucas Gaspar, no qual eles fazem uma análise sobre a Otelo de Shakespeare por meio desse paradigma de terceira geração de reinserção social, de integração social, perdão, do professor Alvino. Eu acho que vale ainda mencionar um artigo do Luiz Valois, e também explicando como funcionava esse paradigma de terceira geração. Ele fala da construção do inimigo, como o indivíduo que está encarcerado, ele vai cada vez mais adquirindo a figura de que ele é um inimigo, de que ele é o outro, como a sociedade constrói essa imagem de que aquele encarcerado é o outro, e como o professor Alvino defendia justamente o nós outros, que eu falei aqui no começo da fala, que nós somos um todo, único, integrado, que é o mesmo que eu falo no meu artigo também, já estava esquecendo dele, que é sobre o RDD, o regime disciplinar diferenciado, que é quando nós tiramos aquilo que o professor Alvino defendia, que é o diálogo. Hoje existem vários estudos comprovando que o diálogo é uma das principais ferramentas, o diálogo tem sido uma das principais ferramentas para se buscar a reintegração social, a reinserção social, melhor dizendo, e o que acontece com essas pessoas, quais são os efeitos psicológicos das pessoas que acabam perdendo isso. Por fim, ainda só menciono, fazendo uma linha com aquilo que o professor Shekhara vai falar depois, há um artigo do Bruno Braco. Como eu falei, o professor Alvino, ele sempre tinha na vida dele ele passava na vida dele, na compreensão dele, no modo de lidar com a gente, aquilo que ele acreditava. E aí o Bruno ele mostra como a vida pessoal do professor Alvino, como as crenças dele, né? Ele fala da Igreja Católica, como isso acaba também influenciando o modo do professor Alvino ser, pensar e agir. Então, acho que eu fiz um belo resumo rápido aqui. Peço desculpa se eu não fui claro, em virtude do tempo, mas qualquer coisa eu estou aí para dúvida, seja aqui na live ou seja posteriormente, tá bom? Professor Shekhara, com você. Muito obrigado, Luigi. Eu vou, em continente, passar a palavra para a Júlia poder comentar sobre os demais artigos, e depois falo eu sobre o Alvino e abrimos a palavra para todos que estão nos acompanhando. Júlia, é você. Olá, pessoal. Acho que primeiro agradecer todo mundo que está aqui, né, para escutar um pouco de quem era o Alvino, para saber mais de criminologia. Como o Luigi falou, a gente temos pessoas do direito, mas temos pessoas de outros campos. Né? Acho que isso reflete muito da contribuição que o Alvino tem para a faculdade de Direito e para a academia. Essa ideia de sempre ser interdisciplinar e dialogar com diversos campos. Né? A minha relação com o professor Alvino começa na graduação, é por isso que é uma grande honra, né, depois de 10 anos na USP, organizar um livro em homenagem a um professor que, enfim, me fez crer no direito, né? O professor Alvino sempre contestou muito o que é esse direito cheio de pompa, né? E ele faz isso através da abordagem criminológica, né? E por isso que ele se conecta tanto com seus alunos, é por isso que ele se conecta tanto com os outros professores, porque ele traz essa coisa de uma abordagem humana, que é única dele. Acho que fruto dessa abordagem interdisciplinar e desse mecanismo de diálogo é esse livro, hoje, né, que consegue reunir diversos profissionais de muitas áreas para falar de temas que o Alvino sempre fomentou, né, temas que são muito importantes para a gente falar de criminologia. Eu introduzo também a apresentação, essa tarefa de apresentação, né, de diversos artigos de muitas pessoas, dizendo que eu li recentemente uma crítica à criminologia no Brasil, dizendo que a criminologia no Brasil tinha parado na década de 70. E eu acho que esse livro é a prova de que a criminologia no Brasil ela não parou na década de 70 e não está à mercê de teorias do norte global. A gente constrói uma outra criminologia, a gente usa a abordagem nesse momento com a criminologia clínica do professor Alvino para entender novas perspectivas, né, para a gente ampliar e avançar as pesquisas em criminologia. E esses artigos, né, eu tenho a honra também de apresentar
os artigos de professores da casa, né, da Faculdade de Direito. E acho que o que se reflete nesses artigos são essas novas perspectivas trazidas pela criminologia que o Alvino pregava. Então, quando o professor Renato Silveira fala de juízo de garantias, quando o professor Alamiro fala do pacote anticrime e da lei de execução, ou quando a professora Maria Ângela, nesse livro, fala da questão carcerária das mulheres, ou quando o professor Luciano, junto com a sua orientanda Tarsila, fala sobre o abuso de poder do Estado, a gente está trazendo uma abordagem recente que se conecta com a realidade do Brasil. Né? O Alvino tinha muito essa perspectiva da gente sair do plano fático para entender realmente o que é política criminal no Brasil, o que é política carcerária, o que é o cárcere no Brasil, como tornar esse cárcere humanitário, como entender essas pessoas. E esse trabalho que o Alvino fez durante muitos anos na Faculdade de Direito está refletido nos seus colegas também de faculdade. Isso é o de mais rico que a gente pode pensar, né, numa criminologia no Brasil em 2020. Né, essa coletânea reflete muito essas novas perspectivas. Eu tenho também uma tarefa de outros professores que não da casa, né, que é do Davi Tangerino, que fala da episteme da culpabilidade de um sujeito não iluminista, do Lélio Calhau, que fala sobre o desenrolar da vitimologia no Brasil nos últimos 20 anos, Tiago Colnago, que fala da política de guerras drogas e sistema prisional, e da Érica Amaral, minha colega de turma, sobre a criminalização da religião e racismo. Essas novas perspectivas, falar de episteme, falar de racismo, né, falar de vitimologia no Brasil nos últimos 20 anos, não tem nada mais atual de criminologia do que a gente entender as nossas perspectivas. Né? Eu acho que quando a gente critica que não há um desenvolvimento da criminologia no Brasil, uma grande teoria, como existe no Norte Global, a gente precisa se lembrar de que os nossos problemas humanitários são muito grandes, né? Eu acho que criar uma nova criminologia no Brasil realmente não faz sentido enquanto tem gente morrendo no cárcere, enquanto as condições do cárcere são desumanas, enquanto não tem um diálogo. Né? Muito do momento político que a gente vive no Brasil, essa crise no sistema penal e no sistema carcerário tem a ver com essa falta da gente compreender a nossa localidade, a nossa, enfim, situação no direito, toda essa perspectiva legal que a gente precisa apreender. Bom, eu acho que é isso, eu destaquei os principais pontos, volto a palavra para o professor Shekhayra, e, enfim, queria agradecer mais uma vez vocês que estão vendo, né, a apresentação do livro, dizer que essa breve apresentação dos autores é proposital para que vocês comprem o livro e debatam conosco, enfim, deixo o canal aberto para que a gente se comunique não só na live, através das perguntas, mas futuramente. Professor Shekhayra. Muito obrigado, Júlia, por sua fala. Eu fico feliz com tudo isso que a gente está tendo. Nós combinamos, eu, o Luigi e a Júlia, que eu falaria do artigo escrito pelo professor Sacha Dark, da Universidade de Westminster. O professor Sacha, ele participa de um grande projeto, que é o projeto do Convict Criminology, que é um projeto que não nasce na Inglaterra, nasce nos Estados Unidos, mas ele floresce de forma bastante importante na Inglaterra. E o mais interessante do professor Sacha Dark, que é uma pessoa ligada à criminologia crítica, é que ele se encantou com o projeto do GEDUC. E ele escreve sobre o projeto dele, que é o Convict Criminology, mas ele participou, nós fizemos um GEDUC especial para o professor Sacha Dark. Nós levamos ele, o Sacha e o Andy Aresti, numa sessão do GEDUC na penitenciária, e ele participou, junto com o professor Andy Aresti, da nossa sessão do GEDUC. O Andy não fala nada de português, o professor Sacha fala bem o português, então eles puderam, compreendendo e com uma tradução simultânea, ou talvez concomitante do Lucas, a gente conseguiu passar a ambos pesquisadores uma ideia bastante candente do que é uma sessão do GEDUC dentro de uma prisão
brasileira. É curioso que eles trabalham com uma parceria que é mais ou menos a mesma parceria que eu trabalhei com o professor Alvino. É um psicólogo e um jurista, né? De tal sorte que essa parceria que eu tive com o professor Alvino por mais de 20 anos reproduz um pouco aquilo que esses companheiros da Universidade Inglesa de Westminster tiveram. E eles estavam encantados e, lamentavelmente, estava tudo já acertado para termos um seminário em Londres, em julho, seminário este que eu iria representar o GEDUC e o professor Alvino, indiretamente, falando para o povo europeu, porque eram vários os países que ali estavam representados, um pouquinho do GEDUC. Quer dizer, o GEDUC não é só aquilo que o Alvino sonhou para uma penitenciária nas cercanias de São Paulo, ali em Guarulhos. Ele é alguma coisa que já foi se ampliando, foi para o Amazonas, foi para o Paraná, foi para o Nordeste, foi para o Rio Grande do Sul, e, quiçá, possa ir a este projeto do Convict Criminology. Esse projeto é bastante interessante, é um projeto que ensina criminologia para os presos, em 2 níveis, em 2 patamares. O primeiro patamar é o patamar do nível médio, o segundo do nível universitário. Inclusive, a tese mais importante feita na Inglaterra neste último ano foi exatamente de um preso, de um condenado, de um interno do Convict Criminology. Portanto, a gente, alimentando estas pessoas, seja com diálogo, seja com estudo, seja com a discussão e o debate, a gente consegue fazer muita coisa. Essa foi a vida do Alvino. O Alvino, ele se forma em psicologia na PUC, aqui de São Paulo, em 1970. E nos anos 80, ele constrói a sua carreira acadêmica, fazendo um mestrado em psicologia social e um doutorado em psicologia clínica. Ele passa, desde logo, desde formado, a exercer o cargo na Secretaria de Assuntos Penitenciários. Na época não tinha esse nome, era Secretaria de Justiça, mas em 1972 ele passa a trabalhar como psicólogo dentro do cárcere, e só se aposenta em 2005. Ele tem uma ampla participação em universidades paulistas. Ele trabalhou na Universidade de Guarulhos de 72 a 2005, trabalhou no Mackenzie de 1993 a 2004 e trabalhou na USP até falecer em 2019. Né? Ele entra na USP em 1987. Alvino teve uma grande carreira acadêmica, mas ele também, ao longo da vida, ele teve uma participação comunitária muito importante. Por exemplo, de 1987 a 1999, ele foi do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Ele, portanto, falava, e na época todos os livramentos condicionais, por exemplo, tinham um parecer prévio do Conselho Penitenciário. Ele era uma pessoa que participava do Conselho Penitenciário com muito afinco, com muita atuação. E ele vai coroar essa carreira em 2 mandatos consecutivos no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é o principal órgão de fiscalização das execuções penais do Brasil. O Alvino é um grande pesquisador, um grande pesquisador. Basta que se tenha em conta que a USP, no ano de 2012, que foi o ano em que ele se aposenta pela compulsória na Universidade de São Paulo, foi feita uma pesquisa, foi feito uma espécie de um concurso para se identificar quem era o melhor professor da Faculdade de Direito. E, não surpreendentemente, de forma alguma, ganhou o Alvino. E esta Faculdade de Direito, junto com todas as outras unidades da USP, mandam o seu representante, o seu melhor professor, para um concurso que é um concurso de toda a universidade, e ele ficou entre os 5 melhores professores da universidade. Isso apenas para mostrar como docente, como ele era como docente. Ele era uma pessoa querida por todos, e eu vou voltar a falar isso. Alvino escreveu
42 artigos, publicou 7 livros. E eu vou destacar 3, que são os 3, a meu juízo, mais importantes. O primeiro deles é a tese de doutorado que ele publica com o título de Reincidência Criminal no ano de 1987, que era uma avaliação sobre o conceito de reincidência. É um trabalho de extremo fôlego, um trabalho importantíssimo, né? E que, durante muitos anos, foi uma referência daquele departamento, que era o Departamento de Medicina Forense, não era o departamento ainda unificado de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia. Depois, ele escreve, em 2007, um livro que é muito importante, a meu juízo, que não é uma tese dele, é o livro Criminologia Clínica e Psicologia Criminal, porque ele retoma os conceitos da reincidência criminal e avança muito, dando toda a experiência dele de criminólogo clínico. Criminologia clínica é a criminologia do cotidiano, né? Não é a criminologia das grandes projeções que a gente faz, mas é a criminologia que trata com o ser humano, como muito bem disse o Luigi, aquele nós e os outros, os nós outros, né? Portanto, uma criminologia que tem o diálogo como fonte. E é neste livro que ele vai começar a ter a ideia do diálogo como fonte da intervenção dentro do cárcere. O terceiro livro que eu vou destacar é a tese de livre-docência do professor Alvino. O professor Alvino foi o primeiro livre-docente da USP. Explico. Até então, a livre-docência era uma livre-docência em direito penal. Quando é criado, na gestão do querido professor Renato de Melo Jorge Silveira, que é um dos autores do livro, é criado a área de criminologia, o professor Alvino consegue fazer a defesa da tese na área de criminologia, se submeter às provas específicas, prova escrita, prova didática e, principalmente, a sua tese e avaliação de memorial, numa área específica, que era a área de expertise do professor Alvino, né? Portanto, ele não teve que trabalhar com a dogmática, ele trabalhou com a criminologia propriamente dita. E nessa tese, que foi uma tese examinada por uma banca rigorosíssima, né? O Álvaro Pires veio do Canadá, a Natália está lá estudando com o professor Álvaro, ele veio do Canadá para fazer a arguição do professor Alvino. Eu estive na banca, eu fui presidente dos trabalhos, e neste momento o professor Alvino cria a sua grande ideia, né? Quer dizer, uma ideia de que a criminologia ela passa por um modelo de primeira geração, que é mais ideológico, um modelo dialogal, mas que não avança tanto, que é o de segunda geração, e, por fim, um modelo de terceira geração, que congrega uma espécie de criminologia crítica clínica. Ele se baseia muito no pensamento do professor Alessandro Barata, professor do grupo de Bolonha, né, da Escola de Bolonha, e ele cria alguma coisa que é uma coisa que desencadeou um sem número de pesquisas a partir dessa sua criação. Alvino era um professor extremamente ativo. Ele escrevia artigos de jornais, artigos para revistas, artigos em revistas científicas. Em revistas científicas são 42, né? Em jornais são mais de 30. As conferências que ele fez são mais de 200, são 223 conferências. Isso a partir do momento, me disse ele, que o Lattes começou a funcionar, porque todas as conferências que ele deu antes, ele não tinha um controle absoluto. Ele participou de mais de 100 bancas de mestrado e doutorado. Portanto, o professor Alvino é realmente um professor com uma produtividade imensa. Porém, eu queria destacar 2 coisas importantes. A primeira, a extensão que ele cria. Eu, por ser o parceiro de 20 anos dele, fui partícipe, ele, o autor desta empreitada chamada GEDUC, né? Eu estive sempre ao lado dele no GEDUC, mas ele era o protagonista do GEDUC. Ele e as coordenadoras do GEDUC, né? Inicialmente, 2 pesquisadoras, uma das quais está nos
nos acompanhando, que é uma professora hoje consagrada, que é a Ana Gabriela, que é professora da Universidade Estadual Paulista, que foi a primeira coordenadora, e depois vieram tantos outros, veio o Bruno Chimizo, veio o Bruno Braco, veio o Luigi, que falou, né, e todas as outras pessoas, Jéssica, Natália. Eu teria que ficar outros 20 minutos aqui para falar de todas essas pessoas. Mas o GEDUC é esta empreitada. Como nasce o GEDUC? Ele nasce de uma discussão prévia que nós tivemos num grupo de estudos de criminologia, chamado GETCRIM. E uma das questões que a gente discutia, a partir da criminologia clínica, era exatamente uma discussão que se teve na Escandinávia entre os condenados e os acadêmicos. Aquele episódio que eu sempre chamo que ficou conhecido na história como o Parlamento dos Ladrões, né? Porque os ladrões saíram da sua posição coisificada e passaram a ter uma posição protagonista. E essa posição protagonista passou a ser uma posição de grande riqueza no aporte de temas estes que foram trazidos para os acadêmicos. A ideia nasce um pouco daí, e aí o Alvino melhora essa ideia, leva a questão do diálogo para dentro do cárcere, um diálogo que, como ele sempre dizia, era um diálogo horizontal. E eu, certa feita, fui convidado por uma professora da educação, né, professora Flávia Schilling, professora da Universidade de São Paulo, para uma banca. E o trabalho, eu não conhecia o trabalho da doutoranda, era um trabalho de uma aluna que estava falando dos grandes projetos de direito do Estado de São Paulo dentro do cárcere, que eram patrocinados ou eram oriundos aqui da nossa universidade. E um deles era exatamente o GEDUC. Portanto, eu vi que o GEDUC já tinha deixado de ser uma trupe, como nós mesmos nos chamamos, mas ele tinha já alçado uma condição de protagonismo, que era um protagonismo muito além desse protagonismo singelo de participar em alguns cárceres. Ele já era uma coisa nacional, inclusive porque, quando o Alvino foi membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o livro do GEDUC, um livro escrito por todos nós que participamos do GEDUC, ele foi distribuído no Brasil inteiro, de tal sorte que a gente teve o alavancamento do GEDUC por adoção do projeto do GEDUC pelo Ministério da Justiça, no tempo que a gente tinha Ministério de Justiça. O fundamental aqui é destacar, por fim, aquilo que eu acho que foi a atividade mais importante do professor Alvino. Ele foi um grande pesquisador, ele foi alguém que trabalhou como ninguém na extensão. Eu não tenho dúvida de dizer, e eu respeito todas as extensões feitas na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, são extensões interessantíssimas. A professora Mariângela, mesma responsável por uma das extensões, a professora Anelisa, o nosso departamento é profícuo nas extensões, assim como outros departamentos são profícuos em extensões universitárias que são muito importantes. Mas eu ouso me jactar que a mais importante de todas as extensões da Faculdade de Direito, a mais longeva e a mais relevante pela repercussão que ela teve, é, sem dúvida nenhuma, o grupo de diálogo comunidade, cárcere, que a gente criou, eu e o professor Alvino. Por fim, eu queria dizer que a coisa mais importante da carreira do professor Alvino foi a docência. Alvino, ele entra na USP quando ele ainda era psicólogo do sistema penitenciário paulista. Por isso,
como psicólogo do sistema penitenciário paulista, ele não podia trabalhar em tempo integral na Universidade de São Paulo. Então, ele trabalhava em turno completo, ele era um professor em RTC. Chegou até, no começo, a ser em RTP, um professor em 12 horas, depois passou a 24 horas. Porém, em determinado momento, ele se aposenta da condição de psicólogo no sistema, ele acaba por sair das universidades privadas que ele exercia também funções relevantes, e ele vem para a USP em tempo integral. Mas a gente pode dizer que, digamos assim, em termos de formais, jurídicos, ele era um professor em RDI-DP, Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa. Mas muito antes ele já era um professor em tempo integral. Ele era professor de tempo integral em todos os seus momentos, em todos os momentos da vida. Eu vou contar um episódio quando a nossa querida diretora Ivete Senise Ferreira era chefe do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia. E eu era presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, isso faz 22 anos, mais ou menos. E a professora Ivete, então, ela pede a mim que organizasse um curso de Criminologia e Direitos Humanos, junto com o departamento, para isso ser ministrado na chamada Academia Penitenciária, que era o local de treinamento de todos os diretores e agentes penitenciários no sistema penitenciário paulista. Então, o presidente, a chefe de departamento, dava o aporte jurídico, né? Eu, representando o IBCCRIM, dava a capilaridade que era necessária para a gente projetar esse projeto, implementar esse projeto, e o Alvino, como representante da Academia Penitenciária, do sistema penitenciário, ele faria o link, a ponte nesse triângulo, para nós levarmos a discussão para dentro do cárcere. E nós formatamos um curso, e esse curso era um curso de criminologia, parte dado por mim, parte dado pelo Alvino. A professora Ivete, ela chegou a dar algumas aulas, mas de direito, não de criminologia. Nós dávamos aulas de direitos humanos, e o meu então vice-presidente, Vico Manhas, chegou a dar aula de direitos humanos, a Ana Sofia Schmidt de Oliveira chegou a dar aula de direitos humanos, e a gente levou esse projeto para dentro da penitenciária. Foi um treinamento de anos, de muitos anos. Foi bastante longevo esse treinamento. E esse treinamento serviu para que nós tivéssemos, de alguma forma, um trabalho que era um trabalho articulado, eu, ele, o departamento, o IBCCRIM, a Academia Penitenciária, para levar essa discussão para outros locais. Por isso que eu digo, ele era já um professor em tempo integral. E aí a gente criou um curso que a gente ministrava em nível de especialização na Universidade Federal do Amazonas. Eu e o Alvino fomos, por mais de 10 anos, professores da UFAM. Nós levamos este mesmo curso para a cidade de Uberlândia, para cidades do Nordeste. Eu posso dizer com toda certeza que eu e o Alvino, ele e eu, nós popularizamos a discussão da criminologia no Brasil inteiro, levando essa temática criminologia para vários lugares. E aí, com grandes contribuições de outros companheiros entusiastas da criminologia, eu posso citar um dos autores, que é o Lélio Braga Calhau, que hoje, ele foi acadêmico só, depois ele se tornou promotor de justiça em Minas Gerais, hoje ele é promotor na capital de Minas, em Belo Horizonte. Ele era tão entusiasta desse projeto de criminologia que ele passou a defender que a criminologia fosse matéria dos concursos públicos do Ministério Público de Minas. Isso passou a ser pelo entusiasmo do Lélio. Portanto, cada um com o seu entusiasmo, nós conseguimos levar a opinião minha, do Alvino, do Lélio, do Tiago, do Luigi, da Júlia, de todas as pessoas que construíram esse livro, muito mais além, muito mais adiante. O Alvino, como eu disse, era uma pessoa que não escolhia um lugar para dar aula. Ele dava aula na sala dos professores, ele dava aula na sala de aula, na sala de graduação, na sala de pós-graduação,
ele dava aula nos corredores, ele tinha a capacidade de dar aulas a todo momento, porque ele não era uma pessoa intelectualmente brilhante, como muitos são na academia. Ele era um sábio, e os sábios fazem isso. Mas o lugar que eu mais me sentia à vontade dando aula com o Alvino, ou tendo aula com o Alvino, às vezes eu dava também, era nos bares da esquina. Aqueles botecos que nós levávamos muitos alunos, quando não, nós íamos ao Bar do 11, né? Aquele porão que tem na Rua Riachuelo, que é o porão de onde todos nós, acadêmicos da Faculdade de Direito Largo São Francisco, fizemos a vida. Nós íamos lá e a gente tomava, muitas vezes, os alunos nos pagavam uma cerveja, mas o Alvino, ele tinha uma particularidade, ele uma e eu outra. E eu confesso que eu não sei como é lá o céu onde está o Alvino. Eu diria, Alvino, eu não sei se aí em cima a bebida está liberada. Espero que esteja. Mas eu queria fazer um brinde para você, meu amigo. Eu sei que você está me ouvindo. Então, o brinde é o meu rabo de galo de sempre, que é uma homenagem a você e que eu vou tomar um gole aqui por todos, porque é o brinde do nosso livro. É o brinde da sua obra, Alvino. Saúde. Alvino, o Kierkegaard dizia que quando tem certeza, a gente tem certeza que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje, e eu tenho certeza disso. Eu sou um otimista em relação a isso. A gente pode sair e beber em paz. A gente ainda não pode sair plenamente e beber em paz. Mas eu estou aqui bebendo por ti, rapaz. Saúde. Muito obrigado a todos vocês. Agora, eu gostaria de abrir a palavra para as pessoas. Nós temos um chat aqui. Evidentemente, durante toda essa minha fala, eu não pude atentar para o chat, então eu pediria que quem tiver alguma pergunta, quem quiser falar alguma coisa, que, por favor, fizesse a pergunta para que a gente fosse distribuindo as nossas respostas para um dos três organizadores, conforme a natureza da pergunta. Então, não sei se vocês dois, Luiz e Júlia, têm alguma pergunta para a gente fazer, para começar a aquecer o debate, mas a gente pode fazer as perguntas e a gente vai destacando como no nosso chat a editora já está mencionando. Deixa eu falar uma coisa enquanto o pessoal está escrevendo ali, que acho que o professor Alvino, ele não tem como não se emocionar falando dele, né? O professor, ele agregava as pessoas, né? A Natália Sanzobo sempre fala, né, que o professor Alvino só tinha gente boa ao redor dele. Então, eu de fora vim para cá, hoje meus amigos são o GEDUC, são as pessoas que permeavam o GEDUC, que estavam ali ao redor, as famílias, né, que você cria, vieram graças aí ao professor Alvino também. E eu sempre conto assim, duas histórias, né? Uma que a gente tinha quando eu cheguei em São Paulo. Eu não lembro que eu falei no meu primeiro dia em sala de aula, e o Alvino virou para mim e fez uma cara feia, assim. Passou o tempo, passaram uns meses e eu fui justamente para o bar com ele. O professor Alvino chamou todo mundo do GEDUC, que estava ali, os coordenadores, e falou: olha, quero te chamar pro GEDUC e tal, mas vou dizer uma coisa, eu não gostava de você, eu achei que você era muito arrogante, porque você veio de Curitiba e não sei o que, falou com ele, hoje eu vou te dar uma coisa que me deu uma cachaça, falou, vira que você vai virar meu amigo agora.
Aí eu virei a cachaça com ele, os outros coordenadores, para sorte, não tomaram, então ficaram 8 cachaças, 4 para mim, 4 para o professor Albino, e assim a gente selou a amizade. E ele era um cara assim, fenomenal, não tenho o que dizer. Quando eu fiquei doente, o cara que estava do lado junto também, é o cara que você precisava, sempre estava aí, todo mundo fala disso, o Emerson, eu vi ele comentando aqui. É isso, o professor Albino é excepcional, assim, em todas as oportunidades que a gente teve aí com ele, espero que esteja aí feliz vendo a gente comentar hoje. Acho que eu vou terminar, sair daqui e tomar um rabo de galo também, porque precisa. Ô, Luigi, nós temos uma fala aqui da Isabel, ela pede para falar um pouquinho sobre a capa do livro. Você que conviveu e discutiu muito com a Júlia a capa do livro, nós tivemos uma capa no primeiro momento que a gente entendeu que era melhor mudar, não é? E sempre com a sensibilidade da editora, de Plácido, que aqui é seu em todas as nossas propostas e tudo, né? A gente mudou a capa. Fala um pouquinho da capa do livro. Bom, é difícil a gente pensar numa capa de livro que seja uma homenagem, né? E quando a gente vê outros livros de homenagem, sempre tem aquele tom sóbrio, tom, vamos dizer assim, de epitáfio mesmo. A gente, então, olhando assim, para as outras obras que tem de homenagem a professores, ou não tem capa, é simplesmente o nome da pessoa, ou no começo a gente teve umas primeiras versões que eram muito isso, era mais aquele sentido distante, aquela figura, né, pessoa distante. Mas nisso, o pessoal, a Dani Postoyev, a Natália me enviaram uma foto, que é essa que está aqui, e contaram junto uma história, né, que essa foto era no museu penitenciário, o professor Albino se encostou e começou a contar piada, como sempre, né? Quem conhece o Albino lembra, assim, ele tinha esse jeito, ele encostava, colocava a mãozinha para trás, ou ele estava com a pastinha dele, segurava a pastinha de lado e começava a contar piadas, enfim. E aí a gente resolveu... Isso foi lá no Pará, não é? Essa foto é do Pará. Eu acho que sim, pelo que a Natália comentou, assim. E aí a gente pensou, nossa, esse livro é o professor Albino vivo, né? Ele tá em todos nós aqui. E aí, na hora, eu mandei essa foto pra Júlia, a Júlia achou ótima também. E aí a gente falou, nossa, era já um ambiente amarelo, então, às vezes, aquela coisa preta, né, de homenagem, de luta, a gente fala, não, é alegria, né? O Albino, eu fico emocionado só de ouvir o professor falar, eu estava nervoso de falar só de pensar no professor Albino aqui, ter que falar algo por ele, é isso, ele é alegria. Então, acho que essa capa é o professor Albino, é a alegria, né? Então, ficou a carinha dele do jeito que ele era, contando piada e falando coisa séria ao mesmo tempo. Eu vou contar uma história que é uma história. Estão pedindo para que a gente conte histórias do GEDUC, e eu quero responder também a uma pergunta do professor Otávio Pinto Silva, né, que ele fala sobre o GEDUC, mas antes eu quero contar uma história. Quando o professor Albino ganhou o prêmio de melhor professor de 2012, ele escolheu uma viagem para o estrangeiro para fazer um curso em Portugal, na cidade do Porto. E, por uma dessas coincidências da vida, o professor Cândido da Agra tinha me convidado para dar uma palestra na Universidade do Porto, e sabendo que o professor Albino também iria ao seminário, nós fizemos 2 intervenções, uma do Albino, outra minha, ao lado do professor Cândido da Agra, numa mesa presidida pelo professor Jorge de Figueiredo Dias. O professor Jorge de Figueiredo Dias é um grande dogmata, mas tem um livro de direito de criminologia, né, junto com o Manuel da Costa Andrade, e ele presidia a mesa, mas quem falava era o Cândido da Agra. Eles são muito amigos, de longa data, e tiveram uma parceria muito incrível. E a gente, claro, deu a palestra, eu, o Albino, estava lá a Cleia, né, também foi acompanhar o seminário a Natália, e nós fomos para um jantar, que era um jantar após... aquele jantar que normalmente a gente tem após a abertura do seminário. E eu cheguei para o Albino e falei assim, Albino, eu só vou te pedir uma coisa, por favor, você não começa a contar piada,
porque você conta muita piada de português e eu não queria te lembrar que nós estamos em Portugal. Ele falou, mas eu sou português. Eu sou filho e neto de portugueses. Então, eu posso contar piada de português. Bom, eu não preciso dizer que uns 40 minutos depois, a mesa toda, no primeiro momento, estupefata com a piada, depois, todo mundo dando gargalhadas com as piadas do Alvino. E a Cleia dizia para mim, eu peço para ele não fazer isso, mas ele não consegue se segurar, ele faz, né? Então, foi realmente muito... Esse era o Alvino, ele contava as piadas mais curiosas, às vezes a piada mais singela, às vezes a piada mais inteligente, não importava a piada, o jeito dele contar é que era engraçado. Então, esse era o Alvino, essa era a maneira que ele conquistava as pessoas, não só pelo mérito dele, que era um mérito inescondível, mas era a capacidade que ele tinha de, a todo momento, mostrar isso daí, né? Quer dizer, fazer um pouquinho disso. A gente tem várias perguntas, eu vou começar com uma pergunta do Otávio Pinto Silva, porque o Otávio nos pergunta, né, sobre a continuidade das atividades do GEDUC, né, o que seria importante na visão nossa neste momento de pandemia. Otávio, eu quero te dizer que hoje a gente tem uma situação complicada, né? A gente não tem condições de entrar no cárcere. É possível, talvez possível, não sei se provável, mas talvez possível, que no começo do semestre que vem a gente já possa retornar ao cárcere. A gente tem discutido pelos grupos de WhatsApp, aqui no WhatsApp, né, várias propostas. Eu vou dizer aqui o que eu ainda não disse no nosso grupo, a gente vai ter que se reunir no nosso grupo do GEDUC para propor uma atualização, uma projeção de empreitadas futuras, que eu acho que a gente deve ter, mas o que nós mais queremos é cumprir aquilo que o Alvino fez, projetou, que é voltar para o cárcere, né? Nós somos aqueles caras que somos loucos pelo cárcere, é uma coisa, é o contrário de todo mundo. Mas eu acho, Otávio, que o cárcere, da mesma maneira que a fábrica para vocês, o direito do trabalho, tem um ponto central. Existe um livro clássico aqui na criminologia, que é o Cárcere e Fábrica, né, que mostra a identidade de cárcere e fábrica, da fábrica e do cárcere. E o cárcere é muito importante para nós, não porque nós gostemos do cárcere. Nós que vamos ao cárcere, nós odiamos o cárcere. Nós queremos acabar com o cárcere. O cárcere não é bom. O cárcere não reintegra. As pessoas são reintegradas apesar do cárcere, como sempre dizia o Alvino. Então, o importante, a meu juízo, é que a gente fale um pouquinho que dentro do cárcere há seres humanos. E a gente não pode se esquecer dos seres humanos que estão ali. Se nós minorarmos a dor, uma pequena dor, que seja de algumas poucas pessoas, a gente vai voltar ao cárcere para fazer isso. Nós não gostamos do cárcere enquanto instituição, mas nós respeitamos as pessoas que estão no cárcere. E é por isso que a gente vai voltar para o cárcere. A ideia, e já tem uma segunda pergunta, né, ainda sobre o GEDUC, a ideia, Luiz, é a gente levar a ideia do GEDUC, primeiro, internacionalizar o GEDUC. A primeira proposta é a gente ir para Londres, quando isso for possível de ser feito. O seminário estava marcado para 7 de julho, eu tinha verba da Universidade de São Paulo para fazer a apresentação do GEDUC lá. Infelizmente, por conta da pandemia, todos os seminários foram cancelados. Ainda não sabemos se esse seminário vai se realizar ainda este ano. Se se realizar, eu certamente vou querer levar a ideia do GEDUC lá. E a ideia, eu fico pensando como seria interessante se a gente pudesse levar o GEDUC para Portugal, levar o GEDUC para Espanha, levar o GEDUC para Inglaterra, e uma porta de abertura, né, uma porta para entrar nesse mercado, digamos assim,
europeu seria exatamente esse seminário, que era um seminário europeu sobre projetos dentro do cárcere. Portanto, a gente teria muito interesse em internacionalizar o GEDUC. Talvez a gente possa pensar, se a gente tiver uma continuidade ainda de proibição do GEDUC no cárcere, a Isabel, que ontem defendeu com bastante brilho o seu mestrado, ela é uma psicóloga dentro do cárcere, ela pode, de repente, fazer uma verificação se a gente tem condições de voltar no segundo semestre. Se a gente não tiver, a gente vai aprofundar à distância estudos sobre cárcere e sobre o GEDUC. Essa é a minha proposta para o GEDUC. Então, é um pouco disso que a gente tem de projeto. Eu queria... Só uma acrescentar, eu acho que não só eu, você, né, que estamos aqui, mas também os demais membros do GEDUC atuais, outra ideia também que pode se ajudar tanto na Universidade de São Paulo quanto fora, né, como nós já temos a Jéssica, a Andressa no Mackenzie, enfim, como a gente pode expandir o GEDUC aqui também, né, levar conhecimento a mais pessoas. Nós, internamente, temos uma organização feita também para espalhar a ideia, a gente fala espalhar a palavra do GEDUC, né, por aí. Então, respondendo a pergunta do Otávio, então, falando, por exemplo, da USP, se a gente puder levar isso para a FEFELESH, que seja, para o campus que for, engenharia, arquitetura, espalhar pelo restante da comunidade acadêmica, para que não fique somente fixo no direito, para que outros, pelo menos, tenham conhecimento do que é o GEDUC. Então, a gente tem, dentro do nosso grupo, pessoas dispostas a isso. Pessoas aí de outras faculdades que estejam vendo, enfim, de instituições que não faculdades, não só academia, que estejam dispostas. A gente tem essa organização nossa, eu, Natália, Jéssica, Daniel, todo mundo que basicamente está aqui, Isabel. A ideia é essa, espalhar o GEDUC, levar essa ideia adiante, para que as pessoas conheçam o projeto, possam fazer parte com a gente, possam levar para outros lugares aí no Brasil o projeto também. Então, acho que esse seria outro, né, chamem a gente para que a gente possa continuar esse legado, né, para que a gente possa apresentar mais, falar mais sobre o GEDUC por aí. Tem uma pergunta da Daniele Fogaça, ela me fala para a gente contar um pouco da amizade do Alvino, né, a amizade que eu tive por mais de 20 anos, como nasce essa amizade? Bem, quando eu entrei na Faculdade de Direito, o Alvino, ele já era professor da Faculdade de Direito, mas eu não tinha tido aula com o Alvino, né? Eu entro na faculdade, eu faço concurso em 1996. O professor Alvino era egresso do Departamento de Direito Penal, Direito Medicina Forense, e eu do Departamento de Direito Penal. E houve uma fusão dos dois departamentos, criando-se o DPM, que é o Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia. Quando há essa fusão, eu já dava aula na pós-graduação, o professor Alvino também dava aula. Eu fiz uma proposta ao Alvino, e foi mais ou menos no tempo em que nós começamos a trabalhar, dando aula dentro da Academia Penitenciária, que fica ali na Penitenciária do Estado, né, nos jardins da Penitenciária do Estado. Era um pouco diferente do que é hoje, foi feita uma ampliação ali, uma reforma grande, mas as aulas eram dadas ali, né, e eu e o Alvino começamos a trabalhar juntos em alguns projetos. Eu levei o Alvino para o IBCCRIM, porque eu dizia, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ele não pode ser só no nome um Instituto de Ciências Criminais, porque ele era basicamente um Instituto de Ciências Penais. Ele trabalhava com direito penal, processo penal, execução penal, quando, na realidade, era importante a gente ter a interdisciplinaridade dentro do IBCCRIM. E aí a Revista Brasileira de Ciências Criminais criou uma seção específica para a criminologia. O Alvino começa a publicar, não só o Alvino, né? Eu me recordo que os professores de medicina legal da USP publicaram, professores de outras universidades publicaram na seção de criminologia. E isso fez com que a gente alavancasse a discussão da criminologia. Até então,
poucos eram os estudiosos de criminologia que tinham publicações em criminologia, né? Justiça Seja Feita, o professor Juarez Cirino dos Santos, da Universidade Federal do Paraná, que tinha uma obra já considerada clássica, que era a Criminologia Radical. Mas pouca gente publicava sobre criminologia, não existia esse espaço. Eu conto sempre que, até nos seus primórdios, a revista concebida por Heleno Fragoso, que teve uma fase paulista sob a tutela do professor Miguel Reale Júnior e Ricardo Andreucci, era a revista Ciência Penal, para a gente ter a ideia de como isso restringia um pouco o debate. E quando eu começo a ter essa vivência com o Alvino, eu começo a viajar com o Alvino. Eu começo a ter palestras conjuntas com o Alvino. Eu era presidente do IBCCRIM, a gente convidou o Alvino para um seminário internacional, dos primeiros seminários internacionais, e o Alvino, claro, como sempre fazia, ele dá um show, né, no seminário internacional. Isso tem mais de 20 anos. Então, 25 anos, talvez. E é nesse momento que a gente começa a conviver. Dani, eu queria te dizer uma coisa. Em muitos momentos, eu discordei do Alvino. E discordava em questões que eram essenciais no pensamento do Alvino. Por exemplo, na questão do exame criminológico, ele tinha uma opinião e eu tinha uma opinião visceralmente contra a opinião do Alvino. Mas eu, embora tivesse externado a minha opinião para ele, embora tivesse externado essa opinião em aulas, eu nunca escrevi sobre o exame criminológico após o meu convívio com o Alvino. Eu já tinha escrito um artigo antes, mas após o convívio com o Alvino, porque eu entendia que se eu fizesse aquilo, eu ia criar uma polêmica, quando o importante naquele momento é que eu escrevesse sobre temas que facilitassem o diálogo. Por isso eu aprofundei os meus estudos no âmbito da criminologia crítica. E o Alvino veio para a criminologia crítica, criando a criminologia clínica crítica, fazendo essa integração a partir deste diálogo. Eu entendo que eu fiz certo, sabe, Dani? Porque a amizade é você ter, em algum momento, alguma renúncia. E, por certo, o Alvino também, dadas as minhas posições políticas diferentes da dele, ele também fazia as suas renúncias. Todos nós renunciávamos àquilo que pudesse desagradar o companheiro. E isso foi a amizade. E eu acho que este foi o diálogo frutífero que a gente teve ao longo dos anos, né? E porque nós tivemos esse diálogo frutífero é que nós tivemos uma docência por mais de 20 anos, que é por isso que o Alvino prefacia o meu livro de criminologia, né? Eu digo sempre que o normal na faculdade de Direito é você dar o livro, um livro que você escreve, ou para o seu orientador prefaciar, ou para uma pessoa que seja, digamos, que possa ajudar a vender aquele livro, que tenha que te traga alguma coisa. Existe um certo interesse na vida acadêmica. Eu, quando pedi ao Dirceu Sintra para prefaciar o meu livro de doutorado, é porque eu via no Dirceu um grande amigo. E quando eu pedi ao Alvino para prefaciar o meu livro de criminologia, é porque eu via nele aquilo que era mais importante, a condição mais importante para prefaciar o meu livro, ele ser meu amigo. E essa era uma escolha minha, e eu optei pelo Alvino. Essa era, com certeza, a principal questão. Aqui eu me perguntei, eu não sei, eu me perdi um pouquinho aqui nas perguntas, eu acho que há perguntas para o Luigi e para a Júlia. Júlia, você não quer destacar a pergunta que há para você? Por favor. Eu não consigo ver a pergunta para mim, professor, mas eu queria destacar 2 pontos, né? Eu acho que essa ideia do GEDUC de sair da faculdade de Direito, ela é uma das razões para que o GEDUC existe, né? Essa interdisciplinaridade de levar o conhecimento da universidade para fora é fundamental, né? E a gente dialogar com outros campos.
Então, o Luigi falou, por exemplo, da FEFELESH, e eu cito também a FAO, falaram nos comentários a Faculdade de Educação, né? Acho que a ideia do GEDUC sair, da criminologia sair, é fundamental para a gente continuar o projeto, para a gente continuar pensando política carcerária, para a gente continuar pensando a existência do cárcere, contestando ela, né, melhor dizendo. E uma outra contribuição que eu queria dar é a contribuição da capa, né? Quando a gente começa a debater a capa do professor Alvino, então a gente tem algumas opções. E uma opção era um Alvino sério, um Alvino acadêmico, né? Aquela capa escura. E aí nós três, assim, chegamos no consenso que o Alvino sempre tratou das questões mais delicadas de política criminal, de cárcere, né? Questões dolorosas, com muita bom humor. Né? Ele conseguia debater, chamar o debate, cativar os alunos exatamente por isso. Os alunos e os colegas, por conseguir tratar de assuntos tão delicados e controversos, e como bem disse o professor Shekhara, né, que davam e dão muitas divergências políticas com bom humor, né, contando piadas, chamando para o debate, mesmo que numa ironia, velando, né, uma crítica, o professor Alvino tinha essa característica. Por isso, uma capa amarela, uma capa que ele está fazendo o que gosta, né, uma capa que ele está contando piada. E aproveito para falar uma passagem também assim que foi aprovada no mestrado, né, eu já estava cursando uma matéria na pós-graduação, e saímos todos da aula, e a gente foi para um restaurante do lado da faculdade, e eu, assim, aconteceu de eu sentar do lado do professor Alvino, e aí ele falou, você foi aprovada no mestrado? Eu falei, fui, professor. Ele falou, ela já virou para o professor, ela já tomou uma pinga? E eu nunca tinha tomado uma pinga, nem com o professor Shekhara, nem com o professor Alvino. Falei, não, isso a gente tinha acabado a aula, acho que era perto das 11 da manhã, tinha acabado, e aí ele falou, bom, então vai todo mundo tomar uma pinga agora. Eu disse, não, eu vou trabalhar, não, vai todo mundo tomar uma pinga. Enfim, 20 alunos que estavam almoçando juntos, todos tomaram uma pinga, comemorando a minha entrada. Júlia, tem uma pergunta da Carolina para você, o sentimento de organizar esse livro tão necessário. Acho que é legal você responder. É uma mistura de sentimentos, né? Acho que tanto minha, quanto do professor Shekhara, quanto do professor Luigi, né? A gente tem uma relação afetiva com o Alvino, que é muito grande, né? De gostar dele, gostar do que ele falava, gostar do jeito que ele se portava na faculdade de Direito, do jeito que ele tratava os alunos. E um legado, né, gigantesco, como a gente conversou aqui, que ele deixa na faculdade de Direito e em outras faculdades. Né? Ele rompia essas barreiras com o diálogo, no cárcere, no direito, enfim, fora do país, nos congressos. Eu assisti aulas do professor Alvino dentro da faculdade de Direito e fora da faculdade de Direito, em congressos, enfim, que tinham relação com cidade, com urbanismo, estava o professor Alvino. É uma grande honra, né? É uma grande honra ter contato com a história dele, mais uma vez, e com o legado dele, porque esse livro, ele tem ramificações para o direito penal, né, para a psicologia, para a criminologia, enfim, para diversos campos, que não só o dele. É emocionante ver como que todo o conhecimento dele se enraizou por diversas matérias. Eu acho que é isso. Eu me senti muito honrada e aprendendo, mais uma vez, com o professor Alvino e com o legado dele. Eu queria destacar uma coisa que eu acho do Alvino muito importante. O Alvino é a acessibilidade do Alvino. Eu me lembro que a gente fez uma reunião do Alvino certa feita e apareceu um rapaz que a gente não sabia muito bem de onde, porque não era conhecido a gente. Esse rapaz era um líder comunitário da Brasilândia chamado Olegário. E o Alvino bateu o olho nele e falou assim, a gente precisa trazer esse rapaz para dentro do GEDUC. Eu falei, mas quem é o rapaz? Você sabe quem é? Não, mas ele é líder comunitário, alguém já me disse aqui. Então, o Alvino tinha essa, como é que eu vou dizer, o tirocínio para fazer do GEDUC aquilo que o GEDUC é hoje. Ele ia atrás, ele corria. E hoje o Olegário é parte do nosso
do nosso GEDUC. Ele se integrou ao GEDUC, né? E eu estou vendo aqui nas nossas conversas o Olegário falando, Brasilândia aqui presente, né? E a Brasilândia, para quem é de fora de São Paulo, é um bairro pobre de São Paulo. É um bairro com muitos problemas, inclusive um dos lugares onde mais se alastrou o Covid-19 por conta das condições, né, sanitárias do bairro. E a gente sempre valoriza isso, essa capacidade que o Alvino tinha de vislumbrar, de olhar adiante, de velar o futuro para trazer esse futuro para o presente. Era ele o ponto de transição entre o presente e o futuro. Ele tinha essa capacidade. Então, eu quero fazer essa saudação aí ao Olegário. Bom. Não sei se mandaram mais perguntas, né? A gente tinha, teoricamente, o nosso horário aqui, né, para acabar. A gente já passou muitos minutos aí do horário. Não sei, pessoal, se tem mais perguntas ou não. Senão nós temos que cumprir com o nosso atraso aqui. Eu queria fazer novamente aquele nosso brinde, né? Aquele brinde com aquela boa cachaça que o Alvino sempre prezou. Né? O Alvino bebia, por exceção, uma cerveja, mas uma cachaçinha ele gostava. Então, Alvino, não sei se é livre aí, parece que eu ouvi qualquer coisa de um teólogo que parece que no céu há um delay de 100 anos. E eu não sei se esse delay faz com que lá em cima a gente esteja com a lei seca. Espero que não, Alvino. Seria um erro muito grande. Mas se esse delay não existe, você bebe aí, eu bebo aqui e vamos todos comemorar o seu livro, Alvino. Forte abraço, Alvino. Bom, acho que é isso, pessoal. Obrigado a todos que vieram aqui, né, todo mundo que comentou no chat. Todos bebamos hoje aí ao professor Alvino, em homenagem a ele. Tá bom? Obrigado de novo, pessoal. Obrigado, professor Checari e Júlia, por estarem comigo na empreitada. E compre o livro, né? E compre o livro. Ajudem a nossa editora De Plácido, que é a nossa parceira nesse evento, né? Tem aí, olha, www.editoradeplácido.com.br. Por favor, nós precisamos fazer com que esse livro seja levado para todos os leitores, pois, afinal de contas, é um livro, eu garanto, de muita qualidade. A curadoria do livro é uma curadoria dedicada, né? Cuidadosa. Portanto, comprem o livro e leiam, por favor. E aqui eu estou vendo a Juliana, filha do Alvino, lá na Alemanha, agradecendo em nome da minha família. Tchau, Ju. Você vai voltar aqui um dia, a gente vai se ver, espero que depois da pandemia, para a gente se beijar um pouquinho, se abraçar e comemorar junto com você. Tchau. Queria agradecer a todo mundo que está vendo essa live, né, interessado no livro. Queria abrir o canal de comunicação, acho que muito do legado do Alvino é abrir o diálogo. Então, abrir os canais de comunicação para e-mail, mensagem, dúvidas sobre o livro, interesses no artigo, interesse no legado do Alvino. Estamos todos aqui abertos ao diálogo.